Vamos iniciar agora o módulo 6, o módulo final, que é como acessa os documentos arquivados na DIMAR. Então, digamos que você tem aqui um acervo documental, né, que está arquivado na Divisão Ministerial de Arquivo Histórico, mas quer ter acesso a algum documento, né, porque uma das partes solicitou, porque você pretende consultá-lo, porque pretende uma reprodução. Então, você entra em contato com a gente também através do SEI. Vamos lá aprender? O acesso à documentação arquivada, ainda em fase intermediária, é restrita à unidade produtora respectiva, ou seja, somente a própria unidade produtora tem acesso direto a essa documentação, exceto, por exemplo, a Procuradoria-Geral, o Gabinete, o Conselho Superior, o Colégio de Procuradores e a Corregedoria. Eles têm acesso a todas as documentações, né, a todo o documento produzido dentro do Ministério Público. Mas, por exemplo, você está aí no Departamento de Tomada de Contas e quer ter acesso a um documento da Coordenação Ministerial da Administração. Então, o servidor, né, a Coordenação Ministerial de Tomada de Contas, precisa pedir acesso a esse documento específico à coordenação de administração, tá? E aí a coordenação da administração autoriza e a gente procede com o empréstimo desse documento. Isso para o caso de empréstimo, tá? Então, os empréstimos, eles são feitos para fins de reprodução, consulta, e eles devem ser devolvidos, né, após essa consulta, essa reprodução, à Divisão Ministerial de Arquivo Histórico. Então, olha aí, é vedado a DIMAR o envio de documentos para unidade diversa daquela de origem, salvo quando se tratar de solicitação do Procurador-Geral de Justiça, Colégio de Procuradores, Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria-Geral de Justiça. O acesso aos documentos é feito via processo de empréstimo de documentos disponível no Sistema Eletrônico de Informações. O processo de empréstimo de documentos refere-se a pedidos de acesso para cópias, consultas, para pesquisa, devendo ser efetuada sua devolução em curto espaço de tempo. O processo de desarquivamento de documentos deve ser utilizado para os casos de reativação de processos para tramitação ou para efetuar a juntada de documentos. O processo de desarquivamento de documentos também é feito via SEI. O processo de desarquivamento de documentos funciona como uma devolução do mesmo para a unidade de arquivo corrente. No momento de encaminhar este processo para arquivamento na DIMAR, o mesmo deverá vir em processo de transferência de documentos em novo lote de envio, de acordo com o que foi apresentado no módulo 4 deste curso. E aí, como é que vocês vão? Então, gente, como vocês vão iniciar um processo, né, vocês pretendem solicitar um empréstimo de um documento. Então, é um processo no SEI, vocês vão iniciar o processo e vão solicitar aqui, ó, documentação arquivística, empréstimo de documentos. Abre este processo, né, vocês vão colocar aqui, pode ser ou simplesmente empréstimo de documento ou especificar qual é o documento que vocês querem emprestado, tá? Vou colocar só aqui, ó, empréstimo de IC, por exemplo, tá? Não precisa classificar por assunto, nos interessados. Se quiser colocar aqui na observação da unidade mais alguma observação que vocês achem relevante, o número completo do IC, em que caixa eles estão, né, se porventura vocês saibam, né, se for um documento que vocês enviaram e tem esse controle aí. Mas se for um documento, às vezes acontece, e se é um documento que foi enviado há muitos anos atrás e a unidade administrativa não perdeu esse controle, né? E aí ela mais ou menos informa, dentro do ACI, nesse processo que eu vou mostrar, o máximo de informações possível sobre esse documento, tá? Então, vocês vão salvar, formar um nível de acesso, isso é importante. Ele pode ser restrito, tá? Por exemplo, a gente às vezes recebe aqui solicitações da Corregedoria, contém informações pessoais, então a gente solicita aqui, coloca que é restrito, tá? E coloca aqui restrição sobre tratamento de informações pessoais. Caso vocês classifiquem como público, que no geral a maioria é pública, a gente pode, depois aqui, dependendo de como a gente entrega esse documento para empréstimo, a gente classificar como restrito ou manter como público. Por quê? Existem alguns documentos, dependendo da quantidade de folhas e da forma como e da maneira como a unidade administrativa nos solicita, por exemplo, se for possível, a gente pode digitalizar essa documentação.
tá? Se for com urgência e o processo for muito grande, a gente encaminha ele fisicamente, tá? E aí a gente mantém como público. Mas se o processo for curto e dá tempo da gente digitalizar, a gente encaminha neste mesmo processo SEI ele digitalmente. Se ele contiver informações pessoais, a gente coloca aquele como restrito, tá? Se não, a gente mantém como público. Se o documento for muito grande e a unidade nos der um prazo maior de digitalização, a gente também consegue digitalizar, certo? Então, fica muito a critério de cada unidade. No geral, a gente empresta ele fisicamente e é devolvido fisicamente, obviamente. Mas o mais seguro, o mais eficiente, né, e que a gente tenta fazer o máximo é emprestar ele digitalizado, tá? Então, vocês vão salvar. Então, para o empréstimo de documentos, vocês vão inserir uma ACI solicitando, não é, o empréstimo desse documento específico, né? Então, solicito empréstimo de documento contido, ou solicito empréstimo de IC, vamos lá, vamos colocar assim, de inquérito civil, tá? O destinatário aqui é a DIMAR. Os interessados podem ser vocês mesmos, tá? Público, confirmar dados, ok? Relembrando, ó, para editar essa CI aqui, que não está preenchida ainda, vai aqui em editar conteúdo. E aí a gente pode aqui, ó, editar essa CI, né? Então, digamos que aí vocês estão solicitando aí um empréstimo, né, de um IC, que é digamos que o Conselho Superior está solicitando um empréstimo de um inquérito civil que está arquivado no seu próprio acervo, que está aqui na DIMAR. Então, ele nos informa, solicita o empréstimo do IC número 002/2015, arquivado na Caixa 1950 do Conselho Superior em 20 de agosto de 2018. Às vezes, as unidades demandantes não têm esses dados, tipo, em que caixa estão, quando foi enviado para a gente, porque já faz muito tempo que enviou e perdeu esse controle, por um motivo ou por outro. E aí nos informa o máximo possível de informações. Quando não, a gente entra em contato para pedir mais informações para tentar localizar essa documentação, tá? Então, feito isso, você vai preencher essa CI, retorna lá para o processo SEI. No processo SEI, vocês vão aqui, simplesmente no de empréstimo de documentos, vocês vão inserir essa CI solicitando, assinar a CI e encaminhar esse processo para a gente, normalmente, tá? Quando a gente receber aqui, aí sim a gente vai localizar a documentação e aí nós vamos preencher um recibo de empréstimo, tá? Eu vou mostrar um exemplo de um processo que a gente já tem aqui, que já tramitou. Pronto, nós temos aqui um processo, tá? Que já tramitou aqui com a gente. Ele não é um processo restrito, tá? A gente tem aqui a CI, foi uma solicitação de empréstimo do Conselho Superior, tá? Solicitaram o empréstimo desse auto, tá? O qual foi encaminhado esse arquivo histórico através da caixa número 2436. E aí a gente, ao localizar o processo, a gente preenche esse outro documento, que é o recibo de empréstimo, tá? Esse documento é preenchido aqui na DIMAR. Então, a gente preenche com o nome de quem solicitou, qual é o documento que foi solicitado, onde ele está localizado. Se ele tem, por exemplo, classificação, aqui está sem CCD, porque foi antes da publicação da tabela de temporalidade com os documentos da área finalística. A forma que a gente deu acesso, se foi integral, se foi parcial, se foi integral, se foi digital ou se foi física, tá? Então, a gente pontua aqui. A gente assina eletronicamente, imprime essa via, aqui embaixo tem as orientações, tá? E essa guia aqui, ela é encaminhada junto com o procedimento físico, tá? Geralmente as unidades vêm aqui buscar, ou sempre que possível a gente encaminha aqui para as unidades, mas no geral as unidades vêm retirar aqui, tá? E aí a gente comunica, certo? Que já está disponível para retirada. A gente também pode agendar, tá? Um melhor horário para que a unidade possa vir buscar essa documentação.
E aqui, ó, a gente também informa, através do despacho, quando o auto foi retirado, tá? E anexa uma cópia daquele recibo que a gente imprimiu, né? E foi lá fisicamente para a unidade, né? Acompanhou o auto. Então, a gente aqui anexa ele assinado como uma comprovação de retirada, certo? Quando vocês vão devolver esse procedimento para a gente, esse documento para a gente, né? A gente vai dar baixa nesse recibo, certo? Aqui, ó. A gente pega o mesmo recibo que a gente tem aqui guardado, impresso, tá? Então, a gente dá uma baixa aqui no recebimento, ó, para uso da DIMAR. Vocês estão vendo aqui? Então, a gente recebido em, a gente coloca e assina. Escaneia novamente ou dá um despacho no próprio processo SEI de que a gente recebeu, tá? E guarda esse aqui por um prazo de guarda equivalente ao de protocolo interno, tá? Pronto, aí a gente encerra o processo e esse documento retorna para a caixa de origem dele, né? No caso aqui, para a caixa 2436, tá? No caso, se fosse um processo de desarquivamento, né? Como vocês devem proceder? Então, vocês vão aqui, ó, iniciar um novo processo, tá? E vão buscar aqui, ó, documentação arquivística, tá? Não tá aparecendo, vai aqui, ó, na bolinha verde, certo? Vão buscar aqui documentação arquivística, desarquivamento, tá? Clica e vai colocar, solicito desarquivamento do auto número tal, certo? Vai salvar, vai colocar aqui se é restrito, se é público, somente isso. Coloca aqui o assunto, solicito desarquivamento de auto, de documento, de processo, enfim, do documento que for, vocês vão tipificar. E aqui vocês vão classificar como restrito ou como público. Lembrando que quando for classificar por restrito, vocês vão ter que ter aqui, ó, a hipótese legal que vocês devem apontar, tá certo? E vai salvar. Eu tenho um exemplo aqui, que já está aberto. E aí, nesse processo aqui de desarquivamento, que também é do Conselho Superior, o primeiro documento que vocês também vão inserir é uma CI, certo? E nesta CI, vocês vão, ó, solicitar a devolução ou desarquivamento do auto. Então, aqui diz o seguinte: solicitamos a devolução do auto tal, qual foi encaminhado por equívoco, pois não foi homologado o arquivamento. Pronto. Então, nós vamos localizar e, por despacho, a gente promove o desarquivamento, né? Então, em atendimento à vossa solicitação, contida na CI tal, deste processo SEI, promovemos o desarquivamento do IC número 14/2018-19, certo? Que aí a gente pontua até quando ele foi encaminhado aqui pelo processo SEI. E aí, neste caso, a gente aqui na DIMAR gera uma guia de tramitação física, certo? Para acompanhar esse auto, tá? Então, aqui vai o número do processo, qual é o documento que a gente está encaminhando e a observação, que é um processo de desarquivamento, tá? Então, essa guia de tramitação vai impressa, acompanhando o auto físico. Da mesma forma, o servidor que recebe essa guia assina, a gente digitaliza e insere no processo como uma comprovação do recebimento, tá? E guarda essa guia aqui física, que ela vai ser eliminada como um protocolo interno, certo? Esse auto aqui, quando vier para cá novamente, ele não vai ser devolvido para a caixa onde ele estava. Ele vai vir em um novo lote de arquivamento, tá? Um outro processo de transferência de documentos, porque agora ele foi desarquivado para voltar a tramitar, certo? Então, é como se ele tivesse retomado, ele retomou o seu valor administrativo, ok?